e tenho procurado trazer uma palavra aos irmãos que estão aqui conosco, voltada para esse tema, o tema quem é Deus? E a resposta para essa pergunta nós vamos encontrar principalmente nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, aonde Deus ele se revela por excelência. E eu gostaria de ler um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de número 5, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então o próprio Deus, ele se revela nas Escrituras, e conforme o texto que acabamos de ler, Deus ele se revela como esse Deus criador, o Deus que criou todas as coisas, que criou o céu, que formou a terra e tudo que a terra produz. Deus é aquele que nos dá a vida, o fôlego de vida. Esse é o Deus que criou e que sustenta todas as coisas. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, ele também deixou registrado o seguinte: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então Deus ele criou todas as coisas, mas Deus ele também é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua palavra poderosa. A Bíblia Sagrada ela também nos diz que esse Deus ele é onisciente. O Salmo capítulo 147, verso 5 diz: Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ou seja, Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele sabe de absolutamente tudo. Mas a grande verdade é que poucas pessoas conhecem a Deus. E a pergunta que eu faço a você que me ouve nessa noite é: você conhece a Deus? Você conhece esse Deus? Então meu objetivo aqui é poder abrir a Bíblia juntamente com vocês para apresentar exatamente aquilo que as Escrituras revelam sobre esse Deus tremendo e maravilhoso. Mas antes de nós seguirmos aqui com essa palavra, é importante que a gente entenda também que existe uma dificuldade em nós conhecermos a Deus. Essa aqui é uma verdade. Existe uma dificuldade de nós conhecermos a Deus. E o problema não está na pessoa de Deus, mas essa dificuldade de nós conhecermos a Deus está em nós, no ser humano. Porque como é que nós podemos compreender, entender a natureza divina? Como é que nós podemos compreender a existência desse ser que é eterno? Então, para nós conhecermos a Deus na sua plenitude, isso é uma tarefa praticamente impossível. Essa dificuldade, ela se dá por conta da nossa finitude, por conta das nossas limitações, por conta da nossa pequenez diante desse Deus glorioso, né? Que a Bíblia diz que nem mesmo os céus dos céus podem conter tamanha grandeza. Esse Deus que excede a nossa compreensão. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 13, nesse texto que ele discorre de maneira muito bela de um dos trechos mais lindos das Escrituras que fala sobre o amor. Ali no versículo 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele escreveu o seguinte: Porque agora nós vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Então, o próprio apóstolo Paulo,
a quem Cristo se revelou. O próprio apóstolo Paulo, que recebeu a missão do próprio Cristo de ser o pregador dos gentios, ele declara nesse texto da limitação do ser humano. Ele diz que agora nós vemos como que no espelho. E aqui é importante nós sabermos que esse espelho, ele não é o espelho que nós temos nos nossos dias. Nós precisamos entender que o espelho daquela época era um espelho de metal polido, que a pessoa não se via de maneira clara, né? Mas como que de forma embaçada, de forma distorcida. E o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa compreensão de Deus, das coisas eternas, elas são ainda limitada. E nós acreditamos que chegará o dia que nós vamos estar face a face diante desse Deus. Chegará o dia que nós vamos ter o nosso corpo glorificado. E há uma promessa na palavra de Deus de que nós seremos transformados e seremos semelhantes ao Cristo ressurreto. Receberemos um novo corpo. Então nós poderemos conhecer a Deus de uma maneira como jamais nós teremos condições de conhecê-lo enquanto estivermos aqui nessa carne. Então Deus, aqui em nossa natureza humana, ele não poderá ser plenamente conhecido. E como eu disse, isso acontece por conta da nossa natureza humana, que é limitada, por causa da nossa mente, que é limitada, né? E isso, meus irmãos, é tão interessante que até mesmo as palavras que a gente utiliza para falar sobre Deus, elas são palavras finitas, que muitas das vezes elas não conseguem descrever de forma adequada a natureza de Deus, né? Na teologia nós chamamos essa linguagem de antropomórfica, aonde as escrituras, a própria Bíblia, ela fala de Deus muitas das vezes fazendo descrições como de um ser humano, falando da mão de Deus, falando da face de Deus, falando dos pés de Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que Deus, ele é espírito, e sendo Deus espírito, né, isso significa que ele não tem uma forma humana, mas a Bíblia, ela utiliza essa linguagem para que a gente pelo menos tenha uma percepção, para que a gente possa de alguma maneira alcançar a descrição daquilo que a palavra de Deus está nos falando. João capítulo 1, verso 8, o apóstolo João, ele deixou escrito o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então veja bem, a palavra de Deus nos diz que o Deus santo e poderoso, ninguém nunca viu a Deus. Mas Deus, ele se revelou por meio da pessoa do Filho unigênito, do Cristo enviado por Deus. Esse Cristo que ele tomou uma forma humana, ele esvaziou-se da sua glória e ele tomou uma forma humana, e ele veio e ele habitou no nosso meio. E por meio desse Cristo, do Cristo enviado por Deus, é que então nós temos aí a possibilidade de podermos conhecermos a Deus de uma maneira como de outra forma não seria possível, né? Então Cristo, ele veio revelando o Pai, a tal ponto que em certa ocasião um dos discípulos de Jesus pediram para Jesus que ele mostrasse o Pai. E Jesus disse: eu tenho estado tanto tempo com vocês e vocês
me pedem para ver o Pai. E Jesus disse que quem via ele via o Pai. Então, se nós queremos ter uma compreensão, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ir até Jesus. É porque por meio de Cristo nós podemos conhecer melhor a pessoa de Deus. E tão somente por meio de Cristo, tão somente por meio da sua palavra. Nos dias do Antigo Testamento, Deus ele se comunicava com as pessoas de várias maneiras, né? E Deus ele se revelava normalmente por meio dos seus profetas, que recebiam a sua palavra, recebiam a sua mensagem, e assim eles transmitiam essas mensagens a outras pessoas, ao povo ou a pessoas específicas. Mas a grande verdade é que essas pessoas não viram a Deus na sua plenitude, né? Somente por meio de Cristo, como eu disse, é que nós podemos conhecer a Deus de fato. E eu quero falar também aqui aos irmãos sobre essa necessidade de nós conhecermos a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos saber que existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Eu quero destacar aqui na minha palavra 3 tipos de pessoas no que diz respeito a esse tema de conhecer a Deus. Em primeiro lugar, existem aquelas pessoas que elas negam a existência de Deus. São as pessoas chamadas de ateus, pessoas que não acreditam em Deus e negam a sua existência. Existe um segundo grupo de pessoas que são aquelas pessoas que elas não se interessam sobre esse assunto, elas não fazem caso sobre esse tema de se conhecer a Deus. Algumas até mesmo chegam ao ponto de odiar a pessoa de Deus, não gostam de falar de Deus, sentem aversão a Deus e vivem em rebelião contra Deus. E no terceiro grupo de pessoas, eu quero destacar aqui que existem aquelas pessoas que querem conhecer a Deus, que buscam conhecer a Deus com sinceridade de coração, pessoas desejosas de conhecer a Deus. E eu quero que você reflita comigo nessa noite e que você avalie que grupo você faz parte. E qual grupo você está inserido? Você está inserido no grupo de pessoas que negam a existência de Deus? Você está incluído no grupo de pessoas que não fazem caso e não se interessam sobre esse assunto? Você é uma pessoa que não gosta de Deus, é revoltado contra Deus e vive em rebelião contra Ele? Ou você é do grupo de pessoas que verdadeiramente busca conhecer a Deus com sinceridade? Pare por um momento e pense a respeito disso que eu estou lhe falando, né? A grande verdade é que o entendimento que a gente tem sobre Deus, ele acaba determinando se nós vamos desejar buscar conhecer esse Deus ou se nós vamos fugir da sua presença. Então, o entendimento que você tem sobre Deus, a ideia que você tem sobre Deus, acaba sendo determinante para a maneira como você vai reagir quanto a essa questão de conhecer a Deus. Geralmente as pessoas que negam a existência de Deus, ou as pessoas que não gostam de Deus, não gostam de falar sobre Deus, que não têm interesse de buscar Deus, são pessoas que têm uma ideia completamente distorcida sobre Deus. Pessoas que têm um entendimento errado sobre a pessoa de Deus. Quantas pessoas você acha que seriam capazes de dizer, de responder essa pergunta com precisão e com verdade? Se você perguntasse para alguém, quem é Deus para você? Eu tenho certeza que você ia receber
muitas respostas, e muitas dessas respostas, com certeza, não ia condizer com a realidade daquilo que a Bíblia nos revela sobre Deus. Porque as pessoas, elas têm uma ideia errada sobre Deus, a grande maioria das pessoas, essa que é a grande verdade. Existem pessoas até mesmo dentro das igrejas que não conhecem a Deus, que não sabem dizer quem é Deus, quem é esse Deus que elas dizem adorar, quem é Deus, esse Deus que elas dizem servir. E isso é muito triste. Sabermos que existem lugares, igrejas, onde pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a pessoa de Deus. Então vamos lá. Eu quero dizer aqui algumas razões pela qual nós precisamos conhecer a Deus. A primeira razão pela qual nós devemos conhecer a Deus é porque conhecer a Deus é um mandamento da sua palavra. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então veja a própria palavra de Deus nos dizendo que nós devemos buscar saber quem é Deus. Você precisa buscar saber quem é Deus, buscar conhecer a pessoa de Deus. Certa vez, quando o rei Davi, ele entregou o planejamento do templo, porque conforme o relato bíblico nos diz que Davi, ele tinha o desejo de construir um templo a Deus, mas Deus o impediu de que ele fizesse um templo ao Senhor. E Deus disse que o templo ele seria feito pelo seu filho, pelo seu sucessor. Mas os preparativos do templo foram feitos por Davi. E Davi, quando ele entregou o planejamento do templo ao seu filho Salomão, ele disse as seguintes palavras. Eu quero ler para vocês em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Davi dizendo a Salomão, ele disse o seguinte: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor, ele esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Agora preste atenção nessa última parte do versículo 9. Davi disse a Salomão: se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Meus irmãos, essa palavra que Davi deu ao seu filho Salomão, ela serve perfeitamente para todos nós. O apelo da palavra de Deus para nós é esse, de nós buscarmos a Deus. Se nós nos propusermos a buscar a face do Senhor, a palavra de Deus nos garante que Ele se deixará achar por todos aqueles que buscarem com sinceridade conhecê-lo. Deus, meus irmãos, está nos convidando para que a gente o busque, para que a gente o conheça. Então, quando nós buscarmos a Deus, Ele vai se revelar a nós. Por que nós devemos buscar conhecer a Deus? Segunda razão pela qual nós devemos buscar conhecer a Deus é porque conhecer a Deus é um dos benefícios da vida eterna. Quando Jesus ele orou ali no jardim do Getsêmani, antes dele ser traído, ele pronunciou essa verdade. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus ele disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, repare que Jesus ele está nos dizendo
que a nossa salvação ela está ligada ao conhecimento de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a Deus, porque a nossa salvação está ligada a essa verdade, a esse princípio, de tal maneira que é impossível nós conhecermos a Deus sem nós sermos salvos. É impossível nós sermos salvos sem nós termos uma revelação de quem Deus é. Isso é tão verdade que quando aquele ladrão ao lado de Jesus, nos seus últimos momentos, ele direcionou a sua palavra ao Senhor Jesus e disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então repare que esse homem, nos seus últimos momentos, ele teve uma revelação de quem Cristo era. Jesus, ele era e ele continua sendo o grande rei, o Messias, o ungido de Deus. E esse ladrão, ele teve uma revelação disso, ao ponto de ele dizer: olha, quando você entrar no teu reino, lembre-se de mim. E Jesus disse a ele: olha, em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, por mais que essa verdade choque algumas pessoas, a grande verdade é que aquele homem foi salvo. Ele foi salvo porque reconheceu, porque teve uma revelação de quem Cristo era. Porque, como eu estou te dizendo, a salvação e o conhecimento de Deus estão ligados. Nós somos salvos pela fé. E essa fé não é uma fé qualquer. A pessoa que tem uma fé salvífica é alguém que teve uma revelação de quem Deus é. Ela teve uma revelação de quem Cristo é. Então nós precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é algo que se limita às nossas palavras. Não basta somente nós abrirmos a nossa boca e dizermos: eu conheço a Deus. Porque esse conhecimento, meus irmãos, consiste num relacionamento de intimidade, num relacionamento de comunhão, num relacionamento de amor, num relacionamento de submissão a esse Deus tremendo. Esse conhecimento envolve um relacionamento que nos leva a termos uma postura de reverência diante desse Deus, uma postura de temor a esse Deus. E isso só é possível, meus irmãos. Esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão, esse amor, essa submissão, essa reverência, esse temor, só é possível a partir do momento que nós tivermos uma revelação de quem Deus é. O Senhor Jesus, em uma outra ocasião, ele disse: algumas pessoas vão chegar naquele grande dia, quando elas estiverem diante dele, e elas vão exigir o direito de participarem do reino de Deus, do reino dos céus. Elas vão exigir o direito de entrarem no reino de Deus. E elas vão fazer isso baseado nas suas palavras, baseados nas suas obras. E o que vai acontecer nesse dia? O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 23: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, mais do que nós abrirmos a nossa boca e dizermos: eu conheço a Deus, nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Mas como isso é possível? Como é possível a gente conhecer a Deus? Como é possível a gente se relacionar com Ele? Quais são os requisitos para que a gente conheça a Deus, para que a gente se relacione com Ele? É preciso que a gente tenha fé.
Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra de Deus nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, é pela fé, meus irmãos, que nós aceitamos o que Deus disse a respeito de si mesmo. É pela fé que acreditamos que é tudo aquilo que Ele nos revelou sobre si mesmo na sua palavra é a plena verdade. Precisamos ter fé. Então eu apelo a você que me ouve nesse momento: creia em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra, creia no Evangelho e viva, meu irmão. Porque fora desses pilares, fora desse fundamento, não existe vida eterna, não existe vida em abundância, conforme o Senhor Jesus prometeu. Então, por que nós devemos buscar conhecer a Deus? Agora eu quero direcionar minha palavra a você, que é um cristão, que é alguém que acredita em Deus, mas que você não tem desenvolvido a tua vida espiritual, você não tem crescido espiritualmente. Aliás, essa é uma razão pela qual nós devemos buscar conhecer a Deus. Nós precisamos buscar a Deus porque conhecer a Deus promove o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que sempre desejou amadurecer, crescer espiritualmente. E o que Paulo fazia para que a vida dele crescesse espiritualmente? Como é que Paulo chegou nessa estatura espiritual? Como é que ele fez isso? O apóstolo Paulo, ele foi um homem que alcançou uma maturidade espiritual muito grande por conta do seu profundo desejo, por conta do seu grande empenho em conhecer a Deus. Paulo era alguém que desejava conhecer a Deus. Em Filipenses capítulo 3, verso 10, ele expressou esse desejo, esse sentimento, quando ele escreveu: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Veja que Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo. Não haverá crescimento espiritual na sua vida, meu amigo cristão, minha amiga, serva de Deus. Não haverá crescimento espiritual na sua vida se você não desejar crescer espiritualmente, se não houver no teu coração um profundo desejo de conhecer a Cristo. Nós precisamos desejar conhecer a Deus. E o apóstolo Pedro, da mesma maneira, ele exorta os irmãos a crescerem no conhecimento de Cristo. Em 2 Pedro 3, verso 18, Pedro escreveu: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então Pedro, ele está apelando aos irmãos. Eu faço a mesma coisa. Nessa noite eu apelo ao coração dos irmãos que estão me ouvindo nesse momento, que você cresça na graça, que você cresça no conhecimento, que haja em nossos corações esse mesmo desejo, esse mesmo empenho, essa mesma busca de nós conhecermos a Deus. E por fim, meus irmãos, por que nós devemos buscar conhecer a Deus? Nós precisamos conhecer a Deus porque conhecer a Deus precede a amar a Deus. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Ninguém ama, meus irmãos, aquilo que não conhece. Essa verdade, ela se aplica em todos os relacionamentos. Ninguém ama alguém que não conheceu, alguém que não conhece. Para que a gente ame alguém, nós precisamos primeiramente conhecer. Então,
Nós jamais vamos ser capazes de amar a Deus se nós não o conhecermos. Isso é tão importante, meus irmãos, que quando os líderes religiosos questionaram ao Senhor Jesus sobre qual seria o maior mandamento, Jesus ele respondeu de maneira muito objetiva, de maneira muito clara. Ele disse que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Mas como é que nós vamos amar a Deus se nós não o conhecermos? Nós precisamos conhecer a Deus, porque será impossível nós amarmos a Deus sem primeiro conhecê-lo. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e versículo de número 24, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, enquanto muitas pessoas estão se gloriando na sua sabedoria, enquanto muitas pessoas estão se gloriando na sua força, enquanto muitas pessoas estão se gloriando na sua riqueza, a palavra de Deus está nos dizendo que se existe algum motivo para o homem se gloriar, o motivo é estar em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, porque se nós não conhecermos a Deus, meus irmãos, nós não seremos capazes de amá-lo. Porque no final das contas, tudo se resume nisso. Tudo se resume em amor. No amor a Deus, no amor ao próximo. Depois que todas as coisas passarem, o que vai permanecer é somente as coisas que estão fundamentadas no amor. Aquilo que não está fundamentado no amor é palha, é feno, é madeira. E essas coisas, quando são colocadas ou passadas, levadas ao fogo, elas perecem. Elas simplesmente se consomem, são consumidas, são destruídas, viram pó. E é exatamente o que vai acontecer com todas as coisas que não estão fundamentadas no amor a Deus, no amor ao próximo. Mas tudo aquilo que está fundamentado no amor é como ouro, que por mais que o ouro seja levado ao fogo, ele não perde o seu valor. Pelo contrário, o ouro, ao ser levado ao fogo, ele é purificado. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, porque a ordem de Deus a nós é essa, que nós o amemos com todo o nosso coração. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos amá-lo. E quanto mais nós amarmos a Deus, mais o amor dele vai ser derramado em nossos corações por meio do seu Espírito. Quanto mais desejarmos conhecermos a Deus, mais ele vai se revelar a nós. Então a minha palavra para você é essa: conheça a Deus, busque conhecê-lo, mergulhe na sua palavra. Ao ler as Escrituras, leia com esse sentimento, com esse desejo de conhecer a Deus. Leia em espírito de oração, dizendo: Deus, eu quero te conhecer, te revela a mim por meio da tua palavra.
que você possa ter um real e verdadeiro encontro com esse Deus tremendo e maravilhoso. Eu quero orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra, por estes momentos, por esse momento. Faz a tua palavra, Deus, chegar no coração desse meu irmão, desse meu amigo que me ouve nesse momento. E que teu Espírito Santo produza no coração dele esse desejo de te conhecer. E que o Senhor se revele a cada um, meu Deus. Porque a vida eterna consiste nisso, em conhecermos a Ti e ao Teu Filho Jesus, a quem o Senhor enviou. Esse é o desejo do meu coração e é o meu pedido que eu te faço, meu Deus. Eu faço isso em nome de Jesus, que assim seja.